Nosso estudo será coordenado pelos amigos William Wagner, também Márcio Torres. Quem quiser fazer perguntas, levante a mão, que providenciaremos papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que trouxe o livro para acompanhar, o capítulo é o 26, a página 225, os itens 3 e 4. O título do capítulo: Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O item preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, São Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40 e São Mateus, capítulo 23, versículos 14. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abandonam as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua abstenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam essas preces pagas, é que aquele que as compra se julga a mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Para os esclarecimentos, Márcio Torres e também William Wagner. Boa noite, pessoal. Aí, ó, tem que falar com alegria. O estudo do Evangelho é um momento de alegria em nossas vidas, é um momento de aprendizado, é um momento de seguir o Cristo, né? É um momento de crescer. Boa noite também aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. O William vai fazer a explanação e logo em seguida nós já temos algumas perguntas aqui e a gente já vai começar a responder.
Aqueles que se sentirem vontade de fazer as perguntas, é só levantar a mão. Os nossos companheiros das laterais vão com a caneta e o papel, vocês fazem, a gente, dentro das nossas condições, vai tentar responder, tá ok? Bom estudo a todos e que Deus esteja conosco. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui para a gente estudar junto. Eu sempre falo, nesse estudo de quarta-feira, quando eu estou participando, que estamos todos aprendendo, né, Márcio? Estamos aqui todos aprendizes, nos desenvolvendo. Eu já li esse texto algumas vezes, li mais algumas vezes hoje, para a gente estudar junto aqui, mas somos todos aprendizes, estamos todos no mesmo barco. Não existe aquilo, 2 iluminados sentados aqui e um monte de pecadores sentados aí, não. Somos todo mundo de aprendizes aqui, não tem santo aqui não, né? Somos todos buscando nos desenvolver, evoluir, compreender melhor a palavra de Jesus, que é a palavra vinda de Deus, né? Texto interessante, né? E eu queria, antes da gente começar no texto, dar os parabéns para todo mundo aqui, porque ontem foi o dia do trabalho. Hoje é dia 2 de maio, né? Ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. É interessante porque o dia do trabalhador é o dia de todas as pessoas. A pessoa trabalhou um dia só na vida, mas ele é trabalhador. Trabalha um pouco em casa, ajuda um vizinho, coopera com alguém, ajuda na casa espírita, é trabalhador. E ontem se comemorou em quase todo mundo o dia do trabalho, né? É muito interessante. Trabalho é algo engraçado porque a gente gosta de trabalhar, passa o tempo, a gente passa o tempo de forma produtiva, né? Quem fica trabalhando não tem tempo para pensar muita bobagem, nem para gastar dinheiro à toa, está ali envolvido com alguma tarefa, né? E trabalhar é bom sobre vários aspectos. A gente, de alguma forma, a gente almeja uma escalada profissional, né? A gente se relaciona com pessoas, a gente aprende, a gente ensina. É um ciclo. Trabalho é algo assim, eu penso que é algo santificado, né? Só que o trabalho por si só, ele tem uma questão. Nós trabalhamos por um quesito. Qual o quesito que é esse? Alguém murmurou ali, dinheiro, né? Tem dinheiro envolvido no trabalho. É a contraprestação, né? Eu presto o serviço e a contraprestação do trabalho é o dinheiro. É interessante. Os economistas falam que o salário é a contrapartida para tirar a pessoa do ócio. Ou seja, o natural, segundo algumas teorias econômicas antigas, é que a pessoa fique no bel prazer, tranquilamente. E para a pessoa sair desse bel prazer, sair desse chamado ócio, ela recebe uma remuneração, daí vem o salário, né? E o salário, antigamente, podia ser com animais, com roupas, até alguns ingredientes como sal. A própria palavra salário veio de sal, né? É interessante, trabalho é muito importante, mas tem esse ingrediente. Trabalho, ele é medido, né, por uma série de questões, né? Nós somos avaliados nos nossos trabalhos. Tem gente que prefere um trabalho a outro trabalho, mas tem dinheiro envolvido. Muito pouca gente trabalha voluntarmente. Nós aqui trabalhamos voluntarmente. Várias pessoas que estão ali, o senhor Mário, colega ali, todos, eu, o Márcio, o Pedro, várias pessoas aqui presentes, trabalhamos voluntariamente aqui. Em outro local, a gente trabalha com a contraprestação, ganhando algum salário. Porque a gente precisa do salário para viver nesse mundo capitalista. O mundo inteiro é capitalista. Mesmo os países ditos como socialistas, eles precisam de contraprestação pecuniária, dinheiro, né? De um modo geral, é o dinheiro que compra comida, né? É o dinheiro que compra remédio, dinheiro compra roupa. E a gente tem visto nos noticiários, infelizmente, dinheiro está comprando até pessoas. Por incrível que pareça, né? É muito ruim. Dinheiro compra, sim, é uma consulta médica, mas não compra a saúde. Você compra o tratamento, você paga o melhor tratamento, mas você não paga a saúde. Interessante, né? O dinheiro paga muita coisa.
compra muita coisa, mas não compra tudo. E uma coisa fundamental, por exemplo, é a saúde. Sem saúde, a pessoa não pode nem gozar dos seus milhões, caso tenha, né? Não pode usufruir de uma fortuna. Sem saúde, é impossível que a pessoa tenha condição de extravasar a alegria, né? Então a pessoa precisa de... E saúde não se compra. Nenhum dinheiro se compra com saúde. É interessante porque... Aí, se a gente, falando do Dia do Trabalho, né, a palestra hoje é sobre prece, né, nosso estudo é sobre prece, mas assim, ontem foi o Dia do Trabalho e assim, trabalho está muito ligado a dinheiro, mas nosso tema hoje é prece. Aí eu queria falar para vocês assim, preces pagas, né? Interessante esse tema. Prece, tem gente que chama de oração, reza, tudo mais ou menos a mesma coisa. Uma outra conotação diferente é mais ou menos a mesma coisa. O que é prece? Né? É a gente fechar os nossos olhos, quem gosta de fechar os olhos fazendo prece, e abrir o nosso coração. Né? E abrir o nosso coração, a gente pensa logo em pedir, né? Está me faltando isso, eu gostaria muito daquilo, eu tenho um desejo daquilo outro. A gente muitas vezes esquece de agradecer. Se a gente tiver uma prece completa, ela pode ter pedidos, acho até que deve ter, porque precisamos de alguma ambição para evoluir, para nos desenvolvermos, claro. Mas precisamos agradecer, precisamos constatar tanta coisa boa que a gente recebe. Aí tem aquelas questões da pessoa estar com muito sono na hora da prece, na hora da oração, deita e, meu Deus, querido Jesus, obrigado por tudo, e prega no sono. Né? Eu sempre sugiro o seguinte, vocês sabem como é que eu faço prece? Não que eu queira que vocês façam igual, que o meu jeito seja diferente ou melhor. Mas para mim, dá mais certo fazer prece sentado na cama, na hora de dormir, prece noturna. Porque aí eu não adormeço. Várias vezes aconteceu comigo, já estava começando num processo de adormecer, né, adormecimento, e na oração, no meio da oração lá, dormi. Nem lembro o que eu estava comentando com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda ontem, porque adormeci. Então eu sugiro a gente fazer a prece sentado para evitar que a gente durma. Por quê? Porque a prece, gente, eu vou falar por mim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é uma prece, é uma oração. Por causa da sensação maravilhosa, impressionante de bem-estar logo após a prece. Eu não sei se já prestaram atenção nessa sensação. É algo que não tem assim, nenhum dinheiro paga. Aquela sensação, se você estiver fazendo a prece deitado, dormir, como acontece comigo algumas vezes, aí você perde essa sensação. Essa sensação, a gente ia até o final. E vocês podem ver, quando a gente faz aquela prece assim, realmente verdadeira, a gente começa agradecendo, né? E fazer assim, obrigado por tudo, eu acho muito pouco, porque esse tudo é muito vago. Se a gente lembrar assim, meu Pai, aquele pãozinho com manteiga hoje estava delicioso. Começar a lembrar as coisas gostosas do dia. Eu consegui conversar com uma pessoa com a qual eu não tenho muita afinidade. Eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua, eu fiz coisas que eu não faço no dia a dia, eu quero agradecer por isso e relembrar o máximo de coisas que a gente teve durante o dia, principalmente as coisas boas. Eventualmente a gente tem alguma inconformidade durante o dia, todos temos, mas vamos lembrar da coisa boa na hora de dormir e agradecer por elas. Isso é uma prece boa, e isso dá uma sensação, meus amigos, a gente acorda querendo reviver tudo de bom de novo, no dia seguinte. Eu penso que prece, quando a gente faz agradecendo, quando a gente faz lembrando das coisas boas, com certeza, a minha impressão é que tem um monte de anjos à nossa frente, escutando, falando a mesma coisa e levando tudo aquilo para Deus. Eu penso que essa é a prece verdadeira, é o sentido verdadeiro da oração. E aí eu fico pensando,
eu estava falando do dia do trabalho, que trabalho é muito bom, mas o ingrediente, qual que é o ingrediente do trabalho? É o dinheiro, né? É o dinheiro. E a oração? Qual que é o ingrediente da oração? São 2 letrinhas. É a fé, exatamente, né? É a fé. Então, veja como é que a gente pode falar em prece paga. Se o trabalho pode ser muito bom, mas eu o faço com retribuição de dinheiro, tá certo? E as orações a gente faz porque a gente tem fé. E a gente tem uma sensação de tão bem-estar que quem deveria pagar quando eu vou fazer uma prece para alguém, em benefício de alguém, e se ao invés alguma pessoa desavisada vai cobrar dessa pessoa, tinha que ser o contrário. É a própria pessoa que faz a prece, tamanho bem-estar que ela experimenta, que ela deveria até pagar. Fala, olha, eu vou te pagar X reais aqui, porque eu estava orando para você, eu me senti tão bem, mas tão bem, que eu acho que eu tenho que pagar alguma coisa para alguém, eu vou pagar para você. Porque a sensação, quem não tem essa sensação, ou não teve essa sensação ainda, experimentem hoje, quando vocês forem dormir, adormecer, um horário mais silencioso, antes de deitar completamente, fiquem sentados na cama, façam a prece, lembra das coisas boas durante o dia, né? Lembra dos momentos aqui na casa. Eu falo sempre que o Centro Jesus de Nazaré é um lugar abençoado, porque tem muitas pessoas que a gente vê e que a gente não vê, que querem o nosso bem, que só vêm aqui para fazer o bem e para querer que todos nós sejamos mais felizes, mais realizados. Pensem na casa, pensem nas pessoas com quem se encontraram hoje, nas coisas boas que puderam fazer hoje. Às vezes a gente tem um dia tão atribulado, não tem tempo de fazer uma boa ação, não é verdade? Às vezes tem dia que a gente não consegue tempo para isso. Mas aí o dia que a gente conseguiu fazer 1, 2, 3 boas ações, a gente lembrar disso na hora da prece e falar o seguinte, olha, eu pude fazer aquilo, que bom, vou fazer mais disso. Acaba sendo uma programação para o dia seguinte. Então eu penso, sugiro, hoje, quem sabe, façam diferente, em vez de fazer a prece noturna deitado, façam sentados. Eu sugiro que experimentem a sensação, sentam depois. Tenho certeza que vocês vão me dar razão. Tem gente que cobra para fazer oração, em vários meios religiosos. Às vezes vai fazer uma oração para um doente, mas pede uma contribuição, né? Eu penso até que não é comum não, sabe? Mas existe. Aí existem centros que não são cristãos e que às vezes fazem até alguns trabalhos, que a gente vê uns trabalhos, umas coisas assim, né? E eu fico pensando o seguinte, será que a pessoa que faz a prece nessas condições vai receber o bem-estar com toda a força, como se não estivesse fazendo, cobrando? Eu fico pensando que talvez não esteja recebendo, porque está fazendo ali algo, como diz o texto, assalariado, comissionado, e usando uma intercessão a Deus para cobrar. Muito complicado. Então, eu sempre desconfio quando tem alguma casa religiosa, espírita ou não espírita, que cobra alguma coisa. Por isso que eu sempre digo que aqui o Centro Jesus de Nazaré não cobra nada. Precisa de doações. Quem puder, ótimo. Mas quem não puder, não vai pagar nada por nenhum estudo. Vai ter um curso disso, vai ter um encontro, não paga nada, sabe? Eu acho que é assim que tem que ser mesmo, né? Às vezes são os próprios trabalhadores que têm que contribuir para a casa continuar existindo, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vê até em televisão, em vídeo, né? Outro dia o Sérgio estava comentando aqui, a pessoa que não tem a casa própria, não tem a casa própria, então ótimo, agora você vai ter sua casa própria, daqui a 12 meses, como que vai ser? Pega o valor de um aluguel, né? Se a gente vê o religioso, entre aspas, falando no vídeo, pega o valor de um aluguel, divide em tantas vezes e vai depositando para a igreja. Depois disso, no ano seguinte, você pode ter certeza que a sua casa você vai conseguir. Então, a gente vê promessas assim, sabe quanto que elas são vazias, mas, infelizmente, tem gente que
não tem essa mesma percepção e cai nesses golpes de vigário, um atrás do outro, né? Quantas pessoas que vão desesperadas em determinada casa religiosa e dizem o seguinte: ó, eu não tenho dinheiro para mais nada, eu não tenho mais nada, minha família está a 0 ou a -10, eu preciso de alguma ajuda. Nós vamos te ajudar, traga aqui R$500, R$1.000, sei lá quanto, que nós vamos fazer uma prece, uma caridade, uma oração, alguma coisa nós vamos fazer por você, você vai resgatar tudo. Tem gente que pede empréstimo e vai lá e leva o dinheiro. Essas preces pagas, eu fico pensando que qual o valor que elas têm? Só o valor monetário, né? A gente gostaria de sentir e acreditar que mesmo pagas, elas tivessem valor, mas eu não tenho essa certeza, né? Porque se a pessoa transforma isso num negócio, em algo comercial, fica muito diferente da vida e das palavras de Jesus, do intento de Jesus, né? A busca de Jesus era exatamente a libertação pela palavra, pela prece, pela ajuda mútua. Eu estou lendo uma obra mais ou menos nova sobre a vida de Jesus, que fala que Jesus, durante uma parte do dia, ele trabalhava, inclusive em multirões, inclusive para construir casa própria, para as pessoas, discípulos, apóstolos, amigos, pessoas pobres e tudo mais, né? À noite, a partir no final da tarde, à noite, que tinham as reuniões e parte das preleções que tanto fazia. É um livro bem interessante. Num outro momento, mais apropriado, eu falo dele para vocês. Mas é interessante que a participação, um sorriso, uma ajuda, acaba sendo também uma prece. Quando a gente abraça uma pessoa que no momento precisa de uma carícia fraternal, de irmão, né? A gente é como se levasse uma prece naquele momento. Eu fico pensando o seguinte: esse tipo será que até isso as pessoas vão cobrar, né? Não é possível. Então eu penso que a gente tem que buscar, não só fazer as nossas preces com essa isenção, mas orientar quem a gente puder, para não cair nesses contos de vigário aí, assim, pagar não sei quantos para um trabalho de prece, para redundar em uma coisa, às vezes até com pedidos que não são muito bentos também não, né? Então eu penso assim, fazer mais oração. Se a gente conseguir fazer mais orações durante o dia, o Sérgio me contava recentemente, até fez isso numa palestra, falando que uma pessoa rezava o dia inteiro. Aí não adianta também rezar o dia inteiro, mas se na hora do almoço a gente gastar 2 minutos, pode ser 2 minutos, não precisa ser mais que isso não, 2, 3 minutos para uma oração de agradecer aquela parte do dia, é como se eu já tivesse relaxado com algum tipo de estresse que eu tive naquele momento. E aí é o seguinte: nem todo mundo sabe fazer uma prece de agradecimento, elevar o pensamento a Jesus, ao nosso Pai Criador, né? Então, por isso que existem, há muitos anos, há muitos séculos, as orações, vamos chamar assim, que a gente acaba decorando desde criança, né? Que são ótimas orações, né? A minha filha sempre foi muito rezadeira, e ela adorava a Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Ela rezava isso com prazer, com 3 anos de idade. E essas orações, Ave Maria, que para mim também é maravilhosa, o Pai Nosso, que é uma das orações mais completas que existem, mas são orações que, quando a gente as aprendeu, estava até conversando com o Márcio sobre isso, a gente aprendeu decorando, talvez sentindo menos. Se a gente puder, se a pessoa não souber fazer uma oração espontânea, que faça uma dessas orações, mas a nossa sugestão é que a pessoa faça sentindo cada palavra. Salve Maria, Mãe de Jesus, né? Rogai por nós, entendendo o que cada palavra está querendo dizer. E isso é interessante, às vezes orientando o grupo de jovens, as pessoas falavam assim: William,
a gente acaba não conseguindo meditar sobre cada palavra. Como é que a gente faz para entender cada palavra na hora que a gente faz a oração? Treinar. Vamos treinar. Como que eu treino para isso? Vamos escrever uma Ave Maria, ou escrever também um Pai Nosso. Quando estiver falando aquele decorado, vai lendo e enxergando a palavra. Quando a gente fala e enxerga, vê, sente com um pouco mais de profundidade. Às vezes as pessoas que têm uma deficiência de visão, elas não precisam disso porque já têm uma sensibilidade maior, né? Então, eu penso que nós podemos avançar um pouco nessa questão da oração. Eu já falei aqui outras vezes, eu penso que é o melhor e maior antibiótico que existe é a oração. Fulano, o que você fez para sarar da sua gripe? Fiz com remédio de farmácia. E você? Fez com homeopatia. Outros fazem com oração, né? Tem gente que fala assim, um comprimido de Doril e algumas orações durante a semana resolve, né? Comprimido de Doril talvez nem efeito tenha feito, né? Mas às vezes tem alguns comprimidos que são bem utilizados também. Agora, a gente faz muita fé na oração, porque a certeza que eu tenho que é benéfica é essa sensação que eu expliquei para vocês e que eu mais uma vez convido vocês para experimentarem essa noite. Não passem de hoje, não. Vocês vão querer fazer todos os dias. Façam a oração noturna sentados, agradeçam bastante, lembram de o máximo de partes do dia que vocês puderem lembrar, das coisas boas que aconteceram, né? E das oportunidades que a pessoa teve, e tudo mais, né? A gente vê tanta catástrofe acontecendo por aí, por mais que esteja a nossa vida, a gente querendo melhorá-la, ainda estamos, vamos dizer assim, à frente de muitos que estão sofrendo. Vemos ontem que um prédio desabou com pessoas, né? Foi em São Paulo, né, Márcio? Vimos que em Belo Horizonte desabou também uma casa, né? Em Araxá, coincidente, um monte de desabamento ao mesmo tempo acontecendo, né? Mas tem muitas coisas boas acontecendo também. Vou passar para o Márcio, que tem algumas perguntas. Tem algumas aqui também que já me foram feitas anteriormente. E se alguém tiver alguma outra pergunta, passem para os nossos colaboradores e a gente traga, porque é um estudo, nós estamos aprendendo juntos, né? Trocando ideia. Às vezes, através de uma pergunta, a gente pode entender mais essa temática, que é preces pagas, que é a coisa mais indevida, a gente cobrar por fazer uma prece por alguém ou para alguém. Bom, a primeira pergunta faz assim, é certo alguém rezar por outra pessoa? Tem validade? Tem. Não como se a própria pessoa orasse, né? Quando a gente ora para outra pessoa, primeira coisa, o primeiro beneficiado sou eu, que estou naquele momento de reflexão, de introspecção, né, de levar o meu pensamento ao Pai, e eu emano a energia ao outro, porque ao mentalizar a pessoa a quem eu estou orando, eu direciono as energias a ela, e as energias alcançam aquela pessoa. Agora, a pessoa vai sentir, vai receber? Depende, ela está com a anteninha dela ligada? Ela está concentrada também em receber? Ela está apta a absorver? Né? Porque se a pessoa às vezes está totalmente desligada, levando uma vida totalmente errada, em ambientes não muito bons, não muito salutares, a energia vai chegar a ela, só que ela não vai absorver a energia, né? O que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em oração, é que nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós somos deuses com D minúsculo. Jesus falou isso conosco. Vós sois deuses, sois capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, não a imagem física, biológica, mas o ser espiritual que eu sou, imagem e semelhança desse Criador, criado para ser luz, criado para evoluir, criado para ser um ser do bem.
Eu não preciso de intermediário. Gente, na Bíblia, em momento algum, Jesus disse assim: reza para mim, reza para minha mãe, reza para os meus discípulos. Ele falava assim: ore ao Pai. Ore ao Pai. Eu posso me concentrar direto nele. Para que eu preciso de intermediário? Está vendo a conexão? Há necessidade de que alguém ore por mim? Se eu mesmo posso fazer essa conexão direta? Quantas outras doutrinas rezam para um santo daqui, um santo dali, pedindo alguma coisa e tal? Para quê? Eu posso ir direto. Se eu sou filho do dono, para que eu vou no gerente? Eu vou conversar com meu pai. Não há essa necessidade. Mas ajuda, ajuda. Sabe? Rezar por outra pessoa é bom para nós primeiro. E nós devemos até por obrigação, por caridade. Porque se eu sei que um irmão necessita de alguma coisa ou está passando por momentos de dificuldade, é por obrigação cristã, por caridade. Eu lembrar dela nas minhas orações. E emitir vibrações de amor, de carinho, de consolo, de saúde, de bem-estar, de crescimento para aquela criatura. Lembrando que o primeiro beneficiado sou eu. Eu tenho a obrigação de rezar por aqueles que me perseguem. Jesus nos aconselha: ore por aqueles que te perseguem e caluniam. Para quê? Para que eles estejam bem. Como nosso amigo William falou, oração é remédio. Jesus, quando manda nos orar a Deus, não é para agradar a Deus, não, porque Deus não precisa de agrado, Deus não precisa de mimo. Quem somos nós para conseguir agradar a Deus em alguma coisa? Quem somos nós? Nós é que necessitamos dele. E essa conexão com ele, sou eu quem faço, porque a dele comigo já está feita desde o momento da criação. Hora nenhuma Deus se desconectou de mim. É eu que não estou conectado a ele. Ele não precisa do meu agrado. Então, quando eu oro a Deus, é para que eu eleve o meu pensamento, para que eu tenha saúde espiritual, saúde mental, paz, tranquilidade, harmonia, e me desconecte daquilo que é inferior. Saúde. Oração é remédio para a alma, é remédio para engrandecer. E nós devemos sim, William, rezar para as pessoas por isso. Não porque elas pedem, elas não precisam pedir. Não há necessidade de pedir. Há necessidade que eu mesmo ore por mim. E lembre daquele irmão necessitado na hora de rezar também, porque eles também precisam. E às vezes estão passando por momentos tão turbulentos que eles não conseguem nem se concentrar. Então um pouco de alívio que chega a eles através da oração de outras pessoas vai ajudá-los às vezes a se acalmar, a serenar, para que eles possam por si se conectarem ao nosso Pai maior. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que eu até já entrei no assunto, perguntando assim, ó, a Ave Maria é uma boa prece? Eu penso que é uma prece maravilhosa. E Pai Nosso também é uma prece importante, excelente para mim, mas na minha opinião, né? Mas sempre que a gente puder fazer uma prece espontânea, nós que temos esclarecimento, é uma prece tão boa quanto essas preces que já foram decoradas, né? E como o Márcio disse, a gente fazendo não só gratuitamente, mas com carinho, aí que dá uma sensação melhor ainda. Eu penso também que tem algumas pessoas que não têm o equilíbrio suficiente para fazer uma oração. Não sabem nem o que falar, nem o que pedir, não sabem rezar uma Ave Maria. Podem achar que não, mas tem muita gente assim. Olha, muitas pessoas que eu já visitei em seus lares, falam assim, eu não sei rezar não, moço.
Não tem jeito. Então, para essas pessoas, o que eu vou falar? Ela tem que fazer a parte dela, se ela não fizer, azar dela. Não tem como. Então, a gente tem que, se for o caso, ensiná-la a rezar, dar uma ajuda, sugerir, mas a gente pode orar por ela também. Então, essas orações que a gente faz para outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que não estão no momento de 100% de equilíbrio. E às vezes o equilíbrio ou não é por causa de um problema mental, não. É porque as pessoas estão com tanto problema na vida, estão com pessoas doentes na família, ela própria pode estar enferma, que a prioridade dela, na mente dela, por mais que ela tente, ela não consegue sair desse ciclo vicioso, viciado da doença. Então, essas pessoas precisam das nossas preces. E a gente não pode se furtar de fazê-las, porque fazendo isso, nós estamos até fazendo para nós também. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não é dono do minuto seguinte da nossa vida. Não sabemos, meus amigos, saindo daqui, o que pode e o que vai acontecer. Então, tudo que a gente puder fazer à base de oração, oração gratuita, oração consciente, né? Sempre agradecendo também, não só pedindo, e fazendo com amor, sempre vai ser bem acolhido, com certeza bem acolhido. E então, portanto, Ave Maria é uma prece maravilhosa, penso que é a prece quase que universal, né? As pessoas todas gostam de Ave Maria, e Pai Nosso é a oração também muito importante. A Ave Maria, com toda a humildade, tem a segunda parte que fala assim, Santa Maria, Mãe de Deus. Normalmente, eu já me acostumei, não acho que esteja errado Mãe de Deus, de jeito nenhum não. É porque Jesus, como é uma prece tipicamente católica, Jesus foi a representação divina de Deus na época que ele veio. Então, quando se fala Mãe de Deus, está querendo dizer Mãe de Jesus, né? Mas eu já me acostumei a rezar Santa Maria, Mãe de Jesus. Não acho que com isso o jeito, vamos chamar assim, original ou anterior, esteja errado, não. Mas eu já me acostumei assim, porque Maria existiu, uma figura da história, né? Jesus também, e ela deu à luz a Jesus, né? Como conta a história e como a gente entende, inclusive, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento. Mais alguma, Márcio? Sim. Existem médiuns que cobram por seu trabalho? Isto é certo? Se não, o que acontece então? Existem. Né? Graças a Deus, dentro da casa espírita eu não conheço. Né? Dentro de uma casa séria, da casa que segue as obras espíritas codificadas por Allan Kardec, até mesmo por consciência do prejuízo, os médiuns não cobram pelos que fazem aqui. Mas existem médiuns em outras facções religiosas, em outras doutrinas, em outras seitas, porque a mediunidade é um atributo do ser humano. Né? A mediunidade não é um dom dos espíritas. Ela não é. Ela é do ser humano. Onde é que ele esteja, em qualquer lugar que esteja. A Igreja Católica é cheia de médiuns. Aliás, se você pegar a história da Igreja Católica, a construção da Igreja Católica, desde Constantino até os dias de hoje, se você tirar os relatos mediúnicos, que eles chamam lá de Divino Espírito Santo, né? O Santíssimo que manifesta, as coisas ali, acaba a filosofia. Ela é construída pela mediunidade, sim. De Tomás de Aquino, de Agostinho, né? E tantos outros que estiveram ali presentes. Antônio de Pádua. Antônio de Pádua se desdobrou e foi socorrer o pai em outro lugar. Né? No meio de uma palestra. Isso tudo são relatos mediúnicos. Agora, existem pessoas de outras facções, como eu disse, que cobram sim. O que é certo? Não. O que acontece então? A espiritualidade que trabalha conosco, ela é característica com a nossa condição evolutiva. Ela é de afinizada com a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Chico Xavier. Quem era o mentor espiritual do Chico Xavier? Emmanuel.
Mas olha a grandeza espiritual do Chico, porque pelo trabalho exercido por ele, a gente avalia a grandeza espiritual da criatura. Ele tinha Emmanuel, que é um espírito de grande estirpe. Você acha que Emmanuel ia trabalhar com o Márcio? Tadinho. É perder tempo. Eu não consigo sintonizar. Não é porque ele não queira, é que eu não tenho essa conexão para estar conectado com ele. A espiritualidade que trabalha com a gente, ela é um pouco mais esclarecida do que eu. Porque para me guiar, a pessoa tem que entender um pouco mais do caminho do que eu. Então, aqueles que nos acompanham, os nossos anjos da guarda, que a gente chama de mentores espirituais, são de acordo com o meu estado evolutivo, com a minha condição evolutiva. Divaldo Pereira Franco tem Joana de Ângeles, outro espírito de grande estirpe. Olha o trabalho de Divaldo ao longo da sua vida. Pelo trabalho se vê a pessoa, a grandeza. Joana de Ângeles não vai perder tempo com o Márcio. O meu, que nós podemos dar nome, tá, gente? Eles atendem. O meu é o Zé. Eu falo, Zé, corre aqui que estou precisando de você. Eu sinto ele. Sabe como é que eu vejo ele? É uma coisa intuitiva. Eu vejo ele como um preto velho. Eu sinto essa presença dele perto de mim. E eu batizei ele de Zé. Fica mais fácil, mais facinho de chamar ele. Zé, corre aqui que eu estou precisando de ti. Entendeu? Sintoniza aqui, me dá um auxílio para me conectar ao Pai, porque a coisa não está boa para o meu lado. Eu tenho certeza, eu não tenho uma mediunidade ostensiva de psicografia, de manifestação, eu não tenho. Eu tenho uma intuição muito boa. Mas se eu tivesse, com certeza era o Zé que ia manifestar. Vocês estão me entendendo? Então essa conexão é feita assim. Agora, uma pessoa que cobra, porque qual é o conselho que nos é dado? O que de graça recebe, de graça deve doar. A mediunidade, ela é gratuita para quem a tem. Aliás, ela é um instrumento de progresso, é uma alavanca para aqueles devedores poderem evoluir mais rápido, pagarem mais facilmente os seus débitos. Porque ser médium é ser compromissado consigo mesmo. Se ele usa isso de uma forma para ganhar, para viver, se ele, quando veio, ele tinha um bom amigo, pode-se trocar o amigo. Aquele bom amigo falou assim, não vou continuar aqui porque essa árvore não vai gerar frutos. Aproxima-se outro de compatibilidade com ele. De compatibilidade. O que acontece é isso. Nós, às vezes, com uma oportunidade tremenda de trabalhar com um bom espírito, que vai me ajudar na minha condição evolutiva, me ajudar a crescer, me ajudar a progredir, eu abro mão disso para ter um retorno financeiro, material, passageiro aqui na Terra. Aí vem um espírito que depois, numa próxima encarnação, pode vir até me cobrar os favores que fez. Porque ele se acha no direito. Você recebeu pelo meu trabalho. Você usufruiu do meu trabalho. Então eu quero agora a retribuição. Não é bom, não é salutar. Tem algumas perguntas aqui a mais. Uma delas, quem são escribas? Quem eram os escribas? Né? Os escribas, na época de Jesus, século I, né? A religião era muito ligada ao poder, vamos dizer assim, imperatorial, ao poder monárquico, ao poder, vamos dizer, político na época. Então, as pessoas que estavam ligadas aos políticos, que mandavam, eram também pessoas, de alguma forma, que se julgavam que tinham que ser condecoradas religiosamente.
Os escribas, a maior parte deles, eles eram os coletores de impostos, né? Então, eles faziam isso, segundo eles próprios, investidos de uma autoridade, inclusive divina. Então, por isso que, como diz o texto, eles gostam de ficar em praça pública, se exibindo e ganhando gracejos e tudo mais, os chamados puxa-sacos, né? Por quê? Porque eles achavam que podiam ter essa chamada regalia, sendo que isso não lhes trazia nada de bom. Muito pelo contrário, os escribas sempre foram muito criticados, né? E eram pessoas que estudavam, que tinham condição de estudo, né? Mas os escribas eram essas pessoas, eram uma mistura aí de um ente ligado a governo, ligado à religião, mas uma religião muito pagã, politeísta da época. E tem uma outra pergunta aqui que fala o seguinte: qual o pagamento devemos dar a Deus? É complexo demais, né? Isso aí a gente podia falar meses sobre isso, mas eu penso que nenhum. Deus não quer, na minha opinião, pelo tanto que eu já li, que eu estudo e que eu enfronhado na doutrina espírita e cristã, Deus não quer nenhum pagamento. Não faz por receber pagamento. Ah, mas eu quero pagar a Deus. Não, isso aí é uma mentalidade de algum grupo religioso que fala assim, não, você tem que ressarcir a Deus, a Jesus. Não, no nosso entender, Jesus e Deus não querem pagamento. Mas, e essa questão de ajudar os outros, fazer caridade, isso não é pagamento, isso é conduta de vida, isso é postura pessoal, de coração e de mente da pessoa. Eu penso o seguinte, a coisa mais natural e lógica é um ajudar o outro. A coisa mais sem lógica é um se degladiar contra o outro. Então, pela lógica, a gente tem que ser uns pelos outros mesmo. É pelo lado lógico mesmo. E eu fazendo isso, ajudando, caridade, sendo amigo, sendo honesto, eu não estou fazendo nada a mais, não. É a nossa obrigação. Ah, isso tem um pagamento para Deus? Não, na minha opinião, claro que não. Isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa, né? Claro. Se eu consigo ser honesto com os outros, comigo mesmo, eu vou ser mais feliz, claro. Então, se eu seguir essa conduta, isso vai fazer bem para mim e para todos que me cercam. Então, eu não preciso usar isso como, eu sou uma pessoa boa, eu falo, não, isso é obrigação, a gente não está fazendo mais nada que obrigação. E fazer obrigação é bom, a gente se sente assim, com o dever cumprido, né? Se sente leve. Quando a gente percebe que a gente podia ter contribuído mais, mas deu preguiça, não, hoje eu não vou, não, hoje eu não vou querer isso, não, aquele ali eu nem conheço. Esse tipo de conduta nos leva a poder, a gente na nossa mente, até poder acontecer conosco a mesma coisa. Não existe, na minha opinião, castigo, não existe esse resgate assim de castigo, nada disso. Mas a pessoa que fere, é como se ela desse para ela própria uma mensagem, mais dia, menos dia, eu vou ser ferido também, eu feri. Então, é a própria pessoa que se castiga. Isso não é coisa de Deus, não, castigar. Alguma coisa nas obras até falam em castigo, algumas psicografias da época de Kardec. Mas era a linguagem da época, né? A consciência que a gente tem, tudo que a gente vê, que a gente sente, é que Deus não castiga, não existe castigo para Deus. E é por isso mesmo que Deus, né, Márcio, não quer pagamento, não exige pagamento, não precisa do nosso pagamento. Colocou a gente para ser feliz, para uns gostarem, amarem os outros, né, e sermos felizes. Foi isso que Jesus transmitiu. E que é por isso mesmo que as preces não precisam e não devem ser pagas. Tem mais uma aqui. As igrejas evangélicas dizem que Deus valoriza aqueles que mais contribuem com a sua causa. O que o Espiritismo acha disso? Bom, aqui a gente também não pode generalizar as igrejas evangélicas, né? Existem igrejas que abusam, isso é só ligar a televisão, a gente vai ver, né? Tem pessoas que abusam demais, né? Tem emissoras de televisão que pertencem a determinadas igrejas. E o abuso, o excesso de pedir aquelas pessoas que
estão necessitadas, carentes, sofredoras, elas acabam cedendo na busca e na confiança daquele que para ela é o seu pastor, o seu mentor espiritual ali naquele momento, né? O que a gente tem que pensar quando olha para essas igrejas é o seguinte, é a conduta de quem vai lá. Quantas pessoas largam as drogas, né? Casamentos que são salvos, pessoas que começam a viver uma vida mais reta por causa da imposição que aquela doutrina coloca na vida deles. Elas necessitam daquilo. Então a gente não pode julgar a igreja pelo seu pastor. Ele está abusando da fé daquela pessoa. Mas às vezes a imposição é o que a pessoa precisa. Por isso é que Deus permite. Isso está nas obras de Kardec. Se Deus é um só, por que tantas igrejas, tantas religiões, tantas seitas? Porque vocês são diferentes. Cada um está no estágio evolutivo. Cada um tem sua forma de sentir, ver e precisar de Deus. Cada um está onde ele está conectado, né? Então existem igrejas evangélicas que fazem um trabalho maravilhoso. Eu moro aqui no Esplanada e com a permissão de, eu sei que ela não vai achar ruim comigo, tem uma igreja quadrangular a um quarteirão da minha casa, pastora Ruth. Eu conheço ela desde que eu era catatauzinho. Ela faz um trabalho maravilhoso na igreja dela. É uma igreja pequena, uma igreja humilde. Recebe doações, o dízimo? Recebe. Mas ela mora num barracãozinho muito humilde do lado da igreja. É muito simples a vida dela. E durante o dia, essa mulher bate perna o dia inteiro atrás de ajudar as pessoas necessitadas. Ela faz um trabalho social maravilhoso. A gente olha para ela e vê bondade. Então a gente não pode falar as igrejas, algumas igrejas evangélicas, algumas seitas, sim. Mas a maioria é boa. A maioria é boa. Certo? O que a doutrina espírita fala para a gente, que no final a pessoa pergunta, o que o espiritismo acha disso? Ele acha que cada um com a sua consciência, cada um com a sua postura, cada um com a responsabilidade dos seus atos. Quem somos nós a julgar? Quem somos nós a tirar a primeira pedra? Não é? Nós não podemos, não devemos, nós não temos esse direito. A gente sabe que muita coisa está errada, mas se a pessoa que está indo, para ela está sendo bom e ótimo. Consegue auxílio? Consegue. Jesus falou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, lá ele estaria. Não é porque o pastor está abusando que as ovelhas vão ser abandonadas, não. De maneira alguma. O Cristo está ali presente também, como está aqui conosco hoje. Então nós temos apenas que olhar com olhar de compaixão, caridade, dó daquele pastor e com amor aquele rebanho, que também busca o que nós buscamos, de uma forma talvez bem diferente, mas está buscando o que nós estamos buscando aqui hoje, que é essa conexão com o nosso Criador. Mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: pedir em excesso é pecado? Quando a gente pede em oração, né? Eu penso que às vezes a gente até, para saber o que a gente quer, a gente acaba pedindo, olha, eu quero um emprego assim, assim, assado, eu quero uma progressão no meu trabalho, assim, até para a gente se nortear. Porque às vezes a vida fica um pouco sem sentido. Eu fico, para onde que eu vou? Qual o caminho? Pedir nunca é pecado, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente fala em oração, o pedido vale mesmo. A gente pode pedir, deve pedir, eu acho, né, para se nortear, mas não vamos esquecer de agradecer, não. Porque o agradecimento é a constatação que Deus está nos ouvindo. Quando eu agradeço, eu sei que eu estou agradecendo para quem me deu e me dá tanta coisa. E essa constatação de que Ele está nos ouvindo, que Ele está conosco, que Ele está diante da gente,
que Ele sempre vai interceder a nosso favor, é o que vai fazer com que os nossos pedidos também sejam atendidos. Não porque, se não agradecer, Ele não vai atender outros, não. É no sentido até autopsicológico. Quando eu agradeço, eu estou constatando a presença de Deus na minha vida, nas minhas coisas, no meu rumo, né? A luz da minha vida, né? E aproveitando essa pergunta que o Márcio também respondeu, eu tenho um tio padre, até desencarnado há poucos anos, foi padre Itaúna. E foi padre assim, décadas. E essa questão de pedido é engraçado, porque ele mesmo falava assim, vem a pessoa com os pedidos dela, muito bravo, né? E ele era muito conhecido em Itaúna, e era engraçado que o bispo sempre tentava transferi-lo, né? O padre fica em determinada paróquia um tempo, né? E conseguiram mantê-lo lá 65 anos, sem mudar da cidade, da paróquia. A população não deixava, e era muito bravo, muito rigoroso. E ele sempre falava, olha, vem com mais pedido? Não, um papelzinho aqui, padre, depois só ler. Eu falei assim, eu vou ler, mas nós vamos fazer juntos o pedido, você vai fazer a oração comigo. Então, às vezes, pedir é bom, agradecer é bom. E se a gente não tiver condição de fazer sozinho, vamos pegar outra pessoa para fazer com a gente. Não tem problema nenhum. E pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, mas sendo de coração, tendo fé, né? Que é as duas letrinhas mágicas. E tendo realmente boa intenção, a gente não pode fazer pedido que seja desconexo com a doutrina, desconexo com a honestidade, claro que não, mas tendo fé e sendo ético, com certeza as coisas tendem a se realizar, né, Márcio? Você falou que tem um tio padre, né? Eu tenho um bisavô padre. E ele morreu padre, viu, gente? Nós agradecemos a presença de todos. Espero que o estudo tenha ajudado, tenha auxiliado, e que Deus nos abençoe e esteja conosco. Vamos tentar orar diferente essa noite, então. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Agradecer também aos internautas que sempre nos prestigiam através do site e que estejam todos bem com a paz de Jesus.